Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Vamos dar continuidade aí ao assunto e à nossa série de 3 vídeos sobre atividade profissional nos mercados financeiros. E esta é a segunda parte, portanto, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a voltar primeiro e assiste o conteúdo inicial, para que você possa acompanhar o raciocínio do conteúdo que estamos apresentando aqui. Logo no card acima e no primeiro link da descrição desse vídeo, você encontrará um link para que você possa acessar o primeiro vídeo. Vai lá, assiste primeiro, depois volta aqui e continuaremos com o assunto, fechou? Agora, se você já assistiu a primeira parte, bora pro conteúdo, pois o tema de hoje está interessante e vamos conhecer um dos principais fatores operacionais que levam um trader de varejo e iniciante à falência praticamente certa nos mercados financeiros. Bom, mercados financeiros são manipulados por natureza e isso já é um fato. Agora, a pergunta importante é: como esse processo é realizado? Entender esse fator fará toda a diferença na maneira de como você enxerga os mercados financeiros e, consequentemente, os seus resultados. E certamente você será capaz de encontrar um caminho de lucratividade nas suas negociações. A manipulação dos mercados financeiros acontece não só por um fator de escolha especulativa, mas sim um fator de necessidade por parte de grandes instituições pela busca de liquidez no mercado. Diferente do varejo, traders institucionais não podem entrar e sair dos mercados com a mesma facilidade que um pequeno investidor. Bancos e grandes instituições buscam constantemente os melhores preços para que possam executar as suas ordens. Esses players movimentam bilhões de dólares e definitivamente não podem encontrar tamanho volume de liquidez que possa fazer a contraparte das suas ordens em qualquer nível de preço. Portanto, esses players precisam construir cenários de mercado atraindo a oferta e demanda para o mercado, ou capturar concentrações de ordens acumuladas em níveis específicos de preço, como por exemplo stop loss de participantes menos informados, como veremos na imagem a seguir. A manipulação de mercado ela é real e é um fator consequente da necessidade dos participantes institucionais por liquidez, devido ao seu volume financeiro elevado. A forma mais prática utilizada por esses profissionais é explorar as ordens do varejo como fonte de liquidez para preencher as suas próprias ordens, como mencionamos anteriormente. Quando o Smart Money desejar realizar uma venda, naturalmente irá induzir o mercado a comprar e o inverso também será verdadeiro. E dessa forma, chamam a liquidez necessária para preencher as suas ordens, atendendo os seus interesses de negociação. A opção mais econômica para fazer isso é dividir as suas ordens em frações menores de volume, acumulando pequenos blocos de ordens. E desse modo, o dinheiro inteligente pode acumular grandes posições com um melhor preço médio, de acordo com seu interesse. E naturalmente esse processo é realizado em momentos de consolidações de preços de mercado. Agora, vejamos alguns exemplos de como os mercados financeiros podem ser manipulados e como traders de varejo são facilmente influenciados e induzidos ao erro, favorecendo as negociações de grandes instituições e de traders profissionais. O Smart Money sempre irá induzir o varejo a comportamentos previsíveis e padronizados. Vejamos, por exemplo, quantas vezes você já ouviu essa frase: compre na baixa e vende na alta? Provavelmente essa informação ficou tanto tempo na sua mente que você tenta encontrar um sistema perfeito de negociação para poder encontrar a melhor entrada possível. Como seres humanos, sempre somos influenciados psicologicamente a querer fazer um bom negócio e poder comprar barato e vender caro. Mas quando você olha para o gráfico, no entanto, você acha que é um bom negócio quando o preço está caindo e você sente vontade de comprar, pois naturalmente pensa que já está barato e porque o preço não pode cair mais. Ou você sente a necessidade de vender porque simplesmente vê o preço subindo. E é exatamente por essa percepção que as pessoas comuns, o varejo, sempre tenta prever topos e fundos, devido à percepção equivocada do valor de caro e barato dos ativos. Outra linguagem muito difundida no meio do varejo é a leitura de suporte e resistência. Eu não vou dizer que essa análise não é útil, e na verdade é uma informação valiosa, mas simplesmente é utilizada erroneamente por traders iniciantes, traders não informados, o varejo em questão, como estamos comentando até aqui. É comum analisarmos um comportamento padrão e universal nos mercados sempre que os preços se aproximam de níveis de suporte ou de resistências óbvios. As pessoas tendem a agir automaticamente e agir de forma previsível. O varejo vai acumular compras em um suporte e posições vendidas em uma resistência.
pois as pessoas são ensinadas dessa forma. Desse modo, traders profissionais podem explorar tais comportamentos previsíveis do varejo e, dessa forma, encontrar níveis de decisão onde certamente instituições encontrarão maior facilidade de encontrar ou criar liquidez no mercado, tanto pela captura de stop loss, que sempre estão posicionados atrás desses níveis óbvios de suporte e resistência, como forma de ordens pendentes de compra e de venda, ou manipular o interesse da oferta e da demanda, apenas pelo deslocamento de preço, rompendo níveis que são considerados importantes, induzindo os participantes em tais direções, e tal situação é conhecida no mercado como falso rompimento. Mas, na verdade, trata-se apenas de uma manipulação de mercado, induzindo o varejo, onde traders profissionais estão influenciando a liquidez de mercado. Agora, uma linguagem ainda mais perigosa do que operar zonas de suporte e resistência de forma binária e sem referência de contexto abrangente é utilizar indicadores de sobrecompra e sobrevenda, como RSI e estocásticos, por exemplo, pois esses indicadores são formados pela ação do preço, portanto, possuem dados atrasados de mercado e não possuem valor real de previsão de mercado. Na verdade, tais indicadores, em minha opinião pessoal, não têm valor nenhum, pois irá te induzir ao erro com uma frequência muito maior do que a assertividade. Infelizmente, o indicador sempre irá te dar um sinal de preço caro em um movimento de alta, te induzindo à venda contra a tendência, e um sinal de preço barato em um movimento de queda dos preços. Ou seja, voltaremos novamente ao ciclo vicioso de comportamento do varejo, de sempre tentar encontrar topo e fundo, como mencionei aqui anteriormente. Outro fator ainda agravante nessa situação, nesse ciclo vicioso de manipulação de mercado, é o que acontece nos mercados financeiros com o extremismo das mídias abertas. Sempre que traders profissionais ou dinheiro inteligente quiser acumular grandes posições de compra ou de venda, certamente não irão permitir que você saiba disso. E provavelmente quando você obter essa informação, ela já estará atrasada e já é tarde demais, ou seja, você já está sendo manipulado. A mídia sabe como manipular a sua mente usando palavras fortes. Eles são tão habilidosos nisso que você nem notará e ainda pensará estar lendo ou ouvindo os fatos como uma verdade absoluta. Mas não é bem assim. Algumas manchetes são tão tendenciosas como: o euro atingiu seu ponto mais baixo nos últimos 2 anos. Essa informação irá inconscientemente te influenciar você a tentar comprar a moeda europeia, por acreditar que os preços estão num fundo e não pode cair mais. E é desse modo que os mercados são facilmente manipulados. Apesar da influência das mídias sobre o varejo, elas possuem um histórico muito ruim de assertividade em suas análises de mercado e previsibilidade de direção dos preços. Mas mesmo assim, o varejo irá absorver tais informações, ainda que inconscientemente. O varejo, por se tratar de um grupo não informado nos mercados financeiros, e as poucas informações que recebe já estão atrasadas, lamentavelmente sempre estarão presentes nos mercados para suprir a necessidade de liquidez que institucionais buscam para preencher as suas negociações. Por exemplo, imagine a seguinte situação: um determinado ativo está em um movimento forte de alta. Nessa situação, a mídia será excessivamente otimista sobre o ativo. Desse modo, você receberá uma informação que é uma possível boa compra, mas já é tarde demais, pois, como já mencionamos, provavelmente essa informação já está atrasada e o preço certamente já não é mais o mesmo. E provavelmente quando você entrar no mercado, você estará somente alimentando o sistema, dando liquidez para traders institucionais estarem se posicionando, se aproveitando dessa grande fluxo de negociação diante desse extremismo das mídias no mercado. No momento em que você ouvir todos ao seu redor em seu convívio social, até mesmo de pessoas que nunca sequer mexeram com mercados financeiros, estão interessados em comprar um determinado ativo no mercado, preste muita atenção. É muito provável que o topo foi ou logo será formado, e agora certamente é um bom momento para você vender e não comprar, pois provavelmente o dinheiro inteligente estará se aproveitando dessa liquidez e começará a acumular vendas em cima das compras do varejo desinformado. E certamente um fluxo e controle vendedor irá dominar o mercado após essa euforia de compras atrasadas, como podemos ver na imagem em questão. Inversamente proporcional, a mídia poderá dizer que os mercados estão excessivamente estendidos, ou que está em uma bolha e entrará em colapso em breve. Porém, esse discurso servirá apenas para espalhar o medo e fazer com que as vendas do varejo continuem favorecendo a alta dos preços, pois estará gerando mais liquidez para que a tendência de alta continue a favor das compras institucionais.
Agora, vejamos alguns fatores técnicos operacionais que também influenciam diretamente nas operações de traders iniciantes e varejos do mercado, impedindo que eles sejam lucrativos, além desses fatores psicológicos que acabamos de mencionar até aqui. A maioria dos traders de varejo, traders iniciantes, possuem uma percepção equivocada acerca de sistemas operacionais e passam boa parte da sua jornada de estudo nos mercados financeiros buscando um sistema perfeito, com uma assertividade maior do que 50% em suas negociações. Basta olharmos para fóruns, grupos de redes sociais e comunidades que vamos encontrar esse tipo de declaração constantemente, como: estou procurando uma estratégia com uma taxa de acerto e pelo menos 80%. Alguém pode ajudar? Tenho uma estratégia com mais de 90% de ganhos nas minhas negociações. Minhas negociações são de alta probabilidade, ganho 7 em cada 10 negociações. Bom, essas expressões podem ser até atraentes para quem não tem informação qualificada nos mercados financeiros. Essas expressões são altamente atraentes para traders iniciantes e o público de varejo em geral, mas o que eles mal sabem é que tais processos geralmente conduzem esses participantes a uma ruína quase certa, pois, para empregarem uma porcentagem tão alta operacional, normalmente assumem uma relação de risco-retorno desfavorável, menor do que 1 para 1 em suas negociações e definitivamente levará à destruição da sua conta no médio a longo prazo, no primeiro momento que sofreram uma inversão do mercado contra suas posições. Ainda que a probabilidade disso ocorrer seja pequena, mas uma vez que aconteça, será suficiente para destruir a sequência de pequenos ganhos obtidos, e certamente colocará sua conta em um drawdown financeiro que será matematicamente impossível sua recuperação, devido à sua gestão deficiente da relação de risco-retorno operacional. Eu particularmente tenho uma percepção de que tal mentalidade é intencionalmente incentivada por parte do smart money, pois sabem que o varejo irão errar. Basta você olhar por si mesmo em todos os meios de comunicação que você conheça. Simplesmente não encontrará conhecimento diferente do que está acostumado a ver. É sempre mais do mesmo. Basicamente, é varejo ensinando varejo. Eis aí o efeito manada. Traders profissionais, no entanto, conhecem um jogo de longo prazo e entendem que a única maneira de ganhar dinheiro nos mercados é por meio da relação risco-retorno, por isso aceitam até mesmo estarem errados algumas vezes, para obterem grandes ganhos quando os mercados forem ao seu favor. E na verdade, por essência, estatisticamente os mercados financeiros passam em torno de 75 a 80% do tempo em consolidação de mercado. E nesse cenário, traders profissionais, o smart money, geralmente administram pequenas perdas fazendo da contraparte do mercado provendo liquidez, acumulando posições, até que o mercado assuma uma tendência direcional, aonde esses players acumulam lucros substanciais, e o inverso acontece com o varejo. Quando os mercados se encontram em consolidação, tendem a serem lucrativos, obtendo pequenos ganhos, mas basta o mercado assumir uma tendência que os colocará em perdas significativas, pois, como já mencionamos, tendem a insistirem em negociar contra a tendência, anulando todos os ganhos obtidos durante o período de lateralização do mercado. É como disse a lenda viva George Soros, a grande questão aqui não se trata de você estar certo ou errado, mas sim o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e o quanto de dinheiro você perde quando você está errado. Vejamos alguns dados estatísticos que foram realizados no ano de 2014 pela corretora FXCM. Foram analisados mais de 43 milhões de ordens em negociações reais realizadas nos servidores da corretora. E a primeira conclusão alcançada teve uma perspectiva aparentemente positiva e surpreendeu a todos, pois descobriu-se que traders de varejo tinham uma assertividade operacional na maioria das vezes com mais de 50% das negociações sendo fechada com lucro. Como poderemos ver na imagem a seguir acerca da porcentagem de lucro e perda das negociações nos pares de moedas analisados. Agora, se os traders na maior parte do tempo estão negociando com assertividade acima de 50%, por que a maioria ainda perde dinheiro no final? Bom, a resposta é simples e como poderemos ver a seguir, fica nítido na imagem que o principal fator do varejo a perder dinheiro nos mercados financeiros refere-se a uma relação de risco-retorno operacional. Como podemos ver na imagem em questão? O gráfico indica o número médio de ganhos em pips pela barra azul das negociações positivas e o número médio de perdas na barra vermelha nas negociações negativas.
Agora podemos compreender claramente porque traders de varejo perdem dinheiro apesar de estarem certos em mais da metade do tempo em suas negociações. Eles perdem muito mais dinheiro em suas negociações negativas do que ganham dinheiro em suas negociações positivas. Como George Soros diz, não se trata de estar certo ou errado, mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e o quanto de dinheiro você perde quando está errado. E como podemos ver no exemplo, o par euro-dólar, vemos que as negociações foram encerradas em 61% de assertividade. Porém, as negociações perdedoras sofreram perdas em média de 83 pips, enquanto as negociações positivas lucraram apenas em média 48 pips. E o histórico do par Libra-dólar GBP-USD, um par ainda mais volátil, teve um resultado ainda pior. Apesar dos comerciantes obterem 59% de assertividade em suas negociações, ainda assim perderam dinheiro, pois lucraram em média 43 pips e perderam em média menos 83 pips nas negociações perdedoras. E é nítido que o fator de risco-retorno foi determinante para o resultado final das negociações das ordens analisadas. Mas afinal, qual a solução para essa situação? A resposta ela está ligada diretamente a um fator psicológico que geralmente afeta traders inexperientes. Praticamente todos os livros educacionais de trading possuem o mesmo conselho: corte as suas perdas rapidamente, quando os mercados forem contra a sua posição, e deixe os lucros correrem a seu favor. É melhor sofrer uma sequência de pequenas perdas e obter lucros substanciais quando os mercados forem a seu favor, assim como traders profissionais atuam, do que pequenos ganhos consecutivos e sofrer perdas abruptas quando os mercados se deslocarem contra a sua posição. Bom, na prática não é tão simples assim. Basicamente, o fator psicológico e emocional possui muita força sobre as decisões do varejo. E perdas afetam muito mais o psicológico do que o prazer de obter ganhos. O medo do risco os coloca em uma posição de fragilidade e os impedem de deixar os lucros correrem e assim acabam cortando as suas negociações em lucro rapidamente. Mas o estranho é que o inverso não é proporcional e possuem dificuldade de cortar as suas ordens negativas por não aceitarem as perdas ou estarem errados, e acabam entrando em um ciclo de comportamento vicioso e destrutivo. Vejamos o que disse um dos fenômenos nos mercados financeiros, Ed Seykota, um dos pioneiros na utilização de trading automatizado e foi responsável pelo desenvolvimento de um método capaz de realizar ganhos consistentes em torno de 4% ao mês ao longo de 17 anos consecutivos. Isso mesmo. Isso significa uma rentabilidade acumulada no período aproximadamente de 300.000%. Impressionante, não? Bom, se Ed pudesse dar uma simples dica para todos os traders e investidores presentes nos mercados de câmbio ou em qualquer outro mercado financeiro que economizasse muito tempo e dinheiro, certamente seria esta: se você não pode suportar pequenas perdas, mais cedo ou mais tarde terá que amargar a mãe de todas as perdas nos mercados financeiros. Observemos a imagem. Trata-se de um registro operacional de uma conta real de investimentos de um trader profissional. Note que a curva de saldo possui longos períodos de estagnação, como é apresentado no círculo em destaque, de dezembro de 2018 até julho de 2019, seguido de súbitas explosões de lucro. Esta é a curva típica de um sistema de tendências e momento de mercado. O saldo permanece em baixa ou estável durante 75% a 80% do tempo, quando o mercado está lateralizado. O sistema busca controlar os riscos, cortando as perdas, até que tendências e momentos de mercado ocorram, que ocorrem em torno de 10% a 20% do tempo. Ele obtém lucros repentinos, capturando grandes movimentos. A maioria dos comerciantes de varejo deseja lucrar todas as semanas, todos os meses, mas os mercados só irá premiar os traders que têm a força mental e a gestão de risco suficiente para operar em sistemas que jogam um jogo de longo prazo, e irá punir os traders que tentam roubar pequenos lucros em mercados todos os dias, todas as semanas. A vantagem comercial não está em um sistema em si, mas na psicologia e disciplina de um trader para negociar durante períodos de estagnação sem nenhum resultado aparente, administrando pequenas perdas, se preservando e esperando grandes tendências ocorrerem. Uma qualidade que poucos traders realmente possuem, pois o trading trata-se de uma carreira e não de uma corrida de 100 metros. Bom, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.